Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje eu vou falar sobre a doutrina da Trindade, né? Eu vou falar sobre a doutrina da Trindade, principalmente pegar aqui a história da doutrina da Trindade, né? A história da doutrina da Trindade, começando desde lá do século II, entendeu? Até o nosso período, até o nosso tempo, né? Quando se fala a questão da Trindade. E eu quero ler um texto aqui que está na nossa declaração, principalmente a declaração precisa que tenha apoio bíblico, né? Tá, base bíblica, né? Essa declaração quando diz o seguinte, né? Lendo aqui a nossa declaração, o primeiro aqui, texto diz aqui a questão de cremos, né? Então, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criador do universo e de todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. E de maneira especial, os seres humanos por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo, né? Então começa aqui nessa primeira parte aqui do nosso credo, da nossa confissão, da nossa declaração de fé, pensando, cremos em um só Deus eternamente, subsistente em três pessoas, né? Subsistente em três pessoas. Então, um Deus em três pessoas, né? Um Deus em três pessoas. Como é que possamos analisar e crer dessa maneira? Vamos pegar um texto, principalmente Mateus, capítulo 28, versículo 19, quando diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este está no Novo Testamento, registrado em Mateus 28, 19. É o texto da Nova Aliança. Aqui tem a base também da fórmula batismal ensinada por Cristo, que a questão do ensino, né, voltada para as três pessoas, né? Então, o que a gente vai trabalhar a questão de uma visão hermenêutica, exegética, tá? A doutrina da Trindade é uma doutrina cristã, Ela faz parte do cristianismo histórico e bíblico, porque eu coloco o bíblico porque está na Bíblia. A base da doutrina da Trindade está na Bíblia e é o que vamos analisar nesse exato momento, né? A Trindade. A Trindade é parte da doutrina de Deus e por isso é também uma questão de vida ou morte, né? A Bíblia ensina que há um só Deus e que Deus é um só. É bíblico. Esse é o monoteísmo judaico-cristão revelado nas Escrituras. Uma das coisas, mas isso não contradiz, mas isso não contradiz a doutrina da Trindade. É sobre isso que trata, né, que vamos tratar nesse vídeo, né? A abordagem aqui é para apresentar um resumo histórico dessa doutrina e defini-la e mostrá-la dentro das suas bases, né, dentro dos seus conceitos, né, sobre o que ela é em si. Vamos pensar, a história da doutrina da Trindade, né? Várias tentativas foram feitas nos 4 primeiros séculos da era cristã para conciliar a divindade absoluta de Jesus com o monoteísmo, sem sacrificar a deidade do Pai, né? Nesses debates surgiram os que defendiam o monoteísmo, sacrificando a divindade absoluta do Filho, né? Aqui nós temos os ebionitas, né? Os ebionitas criam em Jesus como seu Messias, mas negavam a sua divindade. Viam o ritual da lei e os costumes judaicos. Era hostilizado tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. Era uma comunidade de judeus cristãos que floresceu lá no início do 2º século da era cristã. Outra questão também é o seguinte: o nome vem do hebraico e significa pobre, né? A palavra ebionita, pobre, né? Em virtude das discussões sobre a cristologia, né? Das discussões da cristologia, vamos analisar o seguinte, sobre a cristologia do Logos, né? Na segunda metade do 2º século, e na primeira do segundo século, né? Surgiram os chamados monarquianistas, tá? Termo dado por Tertuliano aos opositores da doutrina do Logos, né? O chamado os alogóis, que rejeitavam o Evangelho de João. Os monarquianistas se dividiam em dois grupos: os chamados monarquianistas dinâmicos,
os monarquianistas dinâmicos, que negava a divindade de Jesus, e o monarquianismo modalista, que defendia a divindade absoluta de Jesus, mas confundia as pessoas. Para eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo seriam três máscaras de Deus. Olha lá, três máscaras de Deus. Em outras palavras, não separava a substância, mas confundia as pessoas. Outro grupo também que apareceu no decorrer da história também foi o arianismo, né? Foi a maior controvérsia da história do cristianismo, né? O arianismo, fundado por Ário, né, que viveu no ano 321 a 325, né, o qual pregava que o Filho era uma criatura. Doutrina advogada ainda hoje pelas Testemunhas de Jeová, tá aí, veio desde da época do arianismo. Esta inovação sacudiu, né, o cristianismo da época. Essa controvérsia nasceu em Alexandria, Egito, né, e terminou no primeiro concílio ecumênico da história, o concílio de Nicéia, onde pela primeira vez se reuniu os bispos do Oriente e do Ocidente para discutir a causa arianista na cidade de Nicéia, no ano de 325 d.C. Esse concílio ele foi convocado por Constantino. Olha que Constantino não tinha formação teológica, não tinha conhecimentos bíblicos. A questão mais de Constantino foi para dar um equilíbrio político, administrativo, para não ter confusão no seu império. Foi por isso que ele concordou. Mas, de fato, foi muito bom para se discutir, né, acerca da deidade de Cristo nesse concílio, né? E outra coisa principal também que nós analisamos nessa história da doutrina da Trindade, né, nesse concílio nasceu o credo niceno, que diz o seguinte: nesse concílio nasceu o credo niceno, né, o credo niceno que diz: cremos, essa é a palavra universal, tá? Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de Deus, luz de luz, vida de vida, Filho unigênito, primogênito de toda a criação, por quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para a nossa salvação e viveu entre os homens e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu ao Pai e novamente virá em glória para julgar os vivos e os mortos, né? Cremos também em um só Espírito Santo. Isso que é a questão do credo niceno, que foi trabalhado, pensado no concílio de Nicéia. Outra questão que apareceu também na época também foi o chamado apolinarismo, né? Veio depois da controvérsia ariana. Apolinário, né, foi o bispo de Laodiceia, morreu no ano 395, veio no século IV. Uma vez, né, defendida a divindade do Logos, resolvida a questão ariana, a controvérsia girava agora em torno das duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Olha só o tamanho da conversa e do embaraço, né? Que a gente pensa, a doutrina da Trindade não caiu do céu assim pronta e acabada, não. Assim como a Bíblia Sagrada não caiu do céu com o zip tudo, pronto, acabado. Tem pessoas que têm que fazer traduções, etc. Se você vai na minha página de bibliologia para estar analisando. Então teve decisões conciliares, pensar a Bíblia, analisar a Bíblia dentro da doutrina, analisar a Bíblia dentro da hermenêutica, dentro da exegese. Tem todo um trabalho no decorrer da história. A questão de Apolinário foi diametralmente oposto ao arianismo. No entanto, combateu uma heresia desenvolvida, combateu uma heresia, desenvolvendo outra tão grave, né, quanto a que combatia. Deu muita ênfase à divindade de Cristo, né, e sacrificou a sua genuína humanidade. Outra questão também que a gente pode ver em Apolinário, dizia que a deidade de Cristo era a sua alma, né? Veja que sem alma não pode Jesus ser o verdadeiro homem. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, né? Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Isso está em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 17, tá? Então, Apolinário falava o seguinte, que o Logos, né, nessa parte, vamos dizer, tricotômica, né, espírito, alma e corpo, assumiu o lugar da alma, do Jesus humano. Então ele deixa de ser humano. Defendia a natureza divina de Cristo, mas negou a sua humanidade. Outra questão também que apareceu na época foi o chamado os nestorianos, né, ensinava que as duas naturezas de Cristo eram duas pessoas.
e que essa era tão íntima que poderia ser chamada uma só pessoa, como no caso de marido e mulher, seres uma só carne, né? Baseada em Gênesis 2:24. Assim como os modalistas, tá? Confundia as pessoas da Trindade, o monofisismo confundia as duas naturezas de Cristo. As duas naturezas de Cristo. Vamos explicar a questão de monofisismo, né? Monofisismo vem de duas palavras gregas. Mono significa um, physis, né? Physis, natureza, né? Então, essa doutrina que defende uma única natureza de Cristo, só a divindade ou divina e humana amalgamada, né? Monofisismo só defende, diz que Cristo só tem uma natureza. A divina e a humana estão tudo embolada ali, estão tudo misturado uma com a outra, tá? E outra questão ensinada pela igreja, né? Essa doutrina é ensinada até hoje pela igreja copta, né? A igreja copta do Egito, a igreja copta é monofisita, a igreja armênia é monofisita, né? A bísima e dos jacobitas também são monofisitas, mesmo depois do século V. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia. Esse Concílio de Calcedônia é muito importante, que foi no ano 451, né? A Declaração de Calcedônia, a Decisão de Calcedônia, a Decisão Cristológica de Calcedônia, que nós defendemos hoje, é a chamada União Hipostática, vem de Calcedônia, tá? A união das duas naturezas de Cristo, mas pensada na Bíblia. Isso é Bíblia, está na Bíblia, a doutrina, né? Então, seus seguidores rejeitaram a decisão desse concílio de Calcedônia e por isso a Igreja Nacional da Síria é conhecido como jacobita, monofisita, né? Outra questão também, nós reconhecemos a ortodoxia defendida no concílio de Calcedônia, porque tem base bíblica. Essa doutrina é chamada de hipostase. Esse vocábulo vem de duas palavras gregas, né? Hipo significa sobre, né? Stase significa ficar, né? Nas discussões teológicas sobre a doutrina da Trindade, não era na era da patrística, dos pais da igreja, do século IV, nos 4 primeiros séculos da era cristã, era usada como sinônimo de ousia, né? Ousia significa a palavra essência ou ser, né? A palavra natureza, ela vem do latim, tá? Substância também. Com relação a Jesus, significa a união das duas naturezas, divina e humana. Essa foi a decisão de Calcedônia, da união hipostática. Ainda hoje, alguns que ensinam que Jesus abdicou de sua deidade quando esteve na terra como homem e que os poderes sobrenaturais eram oriundos do Espírito Santo. Como fica, portanto, a adoração de Jesus e a sua autoridade para perdoar pecados? Veja que Jesus foi adorado diversas vezes e nunca recusou essa adoração. Aproximaram os que estavam no barco e adoraram, né? Verdadeiramente esse é o Filho de Deus, né? Então no Novo Testamento tem várias passagens que Jesus é adorado, né? Jesus é Deus, né? Então, no decorrer da história, temos todo um processo para se pensar acerca da doutrina da Trindade nessa história. Esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando sobre a história da doutrina da Trindade. Vou gravar o segundo vídeo também para dar o complemento também à história da doutrina da Trindade, né? Passando aqui sobre todas essas controvérsias, essas heresias, as decisões conciliares, a igreja do Sete Concílio, que é a igreja ortodoxa, a igreja oriental, né? Então teve toda uma decisão para se pensar a doutrina da Trindade. Não foi do dia para a noite, foi paulatina, foi gradual. E a doutrina da Trindade é uma doutrina inegociável e é bíblica. É isso que nós vamos pensar na definição que se vem pela frente. Shalom, até o